Bom pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai estar assistindo a esse vídeo, que a gente não sabe, né, qual vai ser a hora, mas essas duas questões aqui, tentar ser bem objetivo, são duas questões enviadas para a gente ali pelas mídias do canal, pede basicamente para a gente fazer umas continhas em relação à raiz quadrada, números racionais, números irracionais, tá certo? Então, a primeira questão diz que, caso necessário, usando a calculadora, você calcule aí a raiz de 3, o 2 raiz de 2, o 5 raiz de 3 e a raiz de 10, tá? Bom, se você for usar a calculadora, e aí mostrando aqui com a calculadora, fica bem tranquilo, porque você pode fazer, por exemplo, assim, ó, 2 raiz quadrada é 1,4142 tal. 3 raiz quadrada vai dar 1,7320 alguma coisa, beleza? E por aí vai, pode fazer a raiz de 10 e tal. Então você pode fazer tranquilamente, segundo a questão, com a calculadora. Bom, mas é sempre bom, já que a gente está tratando de matemática, a gente fazer as coisas com direitinho, né? Depois a gente checa com a calculadora. Então veja só, vamos considerar que a gente vai calcular a raiz de 3, que não é exata, né, um número irracional, sem usar a calculadora. Então existem vários métodos. O que eu mais gosto, o que eu vou mostrar para você, e com isso você vai fazer todas as outras raízes, tá? É esse cá para frente, para a tela, para outra tela, só verificar se ainda está gravando aqui, tá tudo certo, beleza? Então olha só, o método é bem simples. Eu vou fazer aqui já está riscado com a raiz de 2, com a raiz de 3, né? Vamos fazer aqui com a raiz de 5, que a gente vai precisar também na questão. Olha só, como eu estou fazendo na mão, sem a calculadora, eu vou determinar que eu quero a raiz com 2 casas decimais. Toda vez que eu escolher o número de casas decimais que eu quiser o resultado, se eu quiser o resultado com 2 casas decimais, eu acrescento ao número raiz aqui, que eu quero calcular, né, o número base que eu quero calcular a raiz, eu acrescento 2 zeros a cada casa decimal que eu queira na resposta. Como aqui eu estou querendo uma resposta com 2 casas decimais, eu acrescento 4 zeros. E a conta é muito simples, olha só. Pega 5 e extrai a raiz quadrada de 5. Ou seja, qual é o número que elevado ao quadrado me dá 5? Não existe. Mais próximo de 5 é 2, né? Porque 2 ao quadrado dá 4. Então, coloco o 2 aqui, ó. 2 ao quadrado, 4, trago o 4 para cá, subtraio de 5, sobra 1. Baixo os 2 zeros aqui, ó. Fico com 100. Como eu baixei os 2 zeros, no mesmo princípio lá daquela divisão que a gente faz de números decimais, eu coloco uma vírgula aqui depois do 2. E aí eu multiplico o 2 que está aqui, por enquanto não tem o 23, né? Só tem o 2. Eu multiplico o 2 por 2, ou seja, o número que apareceu aqui eu multiplico por 2, no caso vai dar 4. Aí o meu trabalho agora é achar um número que junto aqui com o 4, ou seja, que forme um número junto com o 4 e que multiplicado por ele mesmo dê um número próximo desse aqui, ó. E aí você vai perceber que é 2, porque se eu botar 3, 43 vezes 3 vai passar de 100, né? Então é 2, porque vai dar 84. Aí eu jogo 84 para cá e subtraio 100 de 84, dá 16. Baixo os 2 zeros, fico com 1.600. Como o 2 eu já achei aqui, ó, eu subo com ele para cá. Então eu já sei que a minha raiz vai ser 2,2 alguma coisa. Como eu quero 2 casas decimais, eu continuo fazendo. Bom, como agora nesse passo aqui eu não tenho 3 ainda, né? Eu tenho só esse aqui, eu vou contar como 22. Multiplico esse número por 2, vai dar o quê? 44. E aí eu sigo o mesmo procedimento. Qual o número aqui que eu vou juntar com o 44 para formar um número que multiplicado por ele mesmo me dê um número próximo de 1.600? Você vai ver que é 3, porque se você botar 4 já vai dar maior do que 1.600, né? Então vai dar 443 vezes 3 dá 1.329, trazendo para cá, subtraindo, dá 271. Como o 3 foi o número que eu encontrei aqui mais próximo, eu subo com ele para cá também, chegando à conclusão que a raiz quadrada de 5 aproximadamente, com 2 casas decimais, é 2,23. Beleza? Então isso você faz lá para a raiz de 3, para a raiz de 2, se não quiser entrar com a calculadora. Bacana? Muito bem.
E aí você pode comprovar esses valores lá com a calculadora também, sem problema. Quando você voltar aqui na questão, aí você fica mais fácil, né? Porque ó, a raiz de 3 a gente já calculou lá, com 2 casas decimais. Você pode até dizer para o professor, olha, eu fiz com 2 casas decimais, porque eu fiz na mão, não usei a calculadora. Porque se ele disse que era para usar a calculadora e você apresentar só com 2 casas decimais, ele vai ficar chateado contigo, né? Porque você não teve nenhum trabalho, a calculadora que fez para você. Mas com 2 casas decimais e você mostrando a continha para ele, acho que ele vai ficar inclusive bastante satisfeito com você. Então a raiz de 3, 1,73. 2 vezes a raiz de 2, como a gente já descobriu que a raiz de 2 é 1,41, multiplicando isso por 2, vai dar exatamente o que? 2,82, não é isso? 2 vezes 1, 2, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 2. Exatamente 2,82. Resposta da letra B. Da letra C é a mesma coisa, a raiz de 3 é 1,73, multiplicado por 5, 3 vezes 5, 15, vai 1, 5 vezes 7, 35 e 1, 36, vão 3, 5 vezes 1, 5 e 3, 8, 8,65, se as minhas contas não estiverem erradas, né? E a última letra D, é que é bacana, porque a raiz de 10 você pode ir lá na calculadora também, certo? Mas a raiz de 10, o que é que vai acontecer com ela? Vai ser exatamente, aqui está até errado, né? Vai ser exatamente o que? Eu posso escrever a raiz de 10 como sendo a raiz de 2 vezes a raiz de 5. Por quê? Porque quando as raízes têm o mesmo índice, eu posso multiplicar apenas os radicandos, né? Então isso aqui é exatamente igual, isto é exatamente igual à raiz de 10. Ora, a raiz de 2 eu tenho, ó, 1,41, já calculei. A raiz de 5 a gente já calculou também lá, 2,23. Fazendo essa continha aqui, você vai chegar neste resultado, né? Faltou botar uma vírgula aqui, que vai ser então 3,1443, beleza? Vamos verificar isso, só para desencargo de consciência. Vamos aqui, raiz quadrada, que eu também não sou muito bom de conta, né? Vamos ver aqui, ó, 10 raiz quadrada, olha só, 3,162 e tal, e tal, e tal. Vamos ver, isso arredondando muito, né? Vamos ver quanto é que deu no nosso lá. Deu 3,143 e tudo mais, e tal, e tal. Então, resultado bem próximo, né? Porque a gente, como a gente acabou considerando apenas 2 casas decimais, então por isso que não deu exatamente, né, igual ao da calculadora. Se você considerar todas as casas decimais da raiz de 2, todas as casas decimais da raiz de 5, você certamente terá o resultado bem mais chegado aqui nessa casa aqui, bem mais chegado ao 6 e tudo mais. Mas basicamente é essa a resposta, tá? Muito bem. A segunda questão pede para você colocar isso em ordem crescente, né? Esses números aqui, ó. 1 sobre 5, 0,222, 3 vezes raiz de 2, 1 quarto e menos 0,25. A melhor forma de fazer isso, pessoal, é você desenhar a reta real e identificar aqui o seguinte. Bom, o que é negativo? Esse número aqui é negativo, né? Então esse eu já sei que vai ser o menor de todos, ó. Eu vou colocar ele depois do zero. Entre o 0 e o menos 1, que é o menos 0,25. Depois eu tomo a providência de transformar todos esses números para números decimais, né? Então, por exemplo, o 1 dividido por 5 dá exatamente 0,2. Se você for dividir 1 por 5, dá 0,2. Aqui o 0,222 já está aí. O 3 vezes a raiz de 2, como a gente já sabe que a raiz de 2 é 1,41 aproximadamente, então ele vai ser aproximadamente 1,41 vezes 3 vai dar aproximadamente isso aqui, ó. Certo? O 1 dividido por 4 dá 0,25. Beleza? Então você nota que agora ficou fácil. Depois que você tem tudo aí no formato decimal, você sabe que esse aqui é o menor, aí o 0,2 é o segundo, ou melhor, é maior, né? Está na ordem crescente, é maior do que o menos 0,25. Depois o 0,222 é maior do que o 0,2. Basta você pensar, quem é que está mais perto do 0,3? É o 0,2 ou o 0,2 alguma coisa? Lembra que para chegar no 0,3 tem que chegar lá no 0,299999 para chegar no 0,3. Então, o 0,2 alguma coisa está mais perto do 0,3 do que o 0,2 sem nada. O sem nada que eu digo é o 0,20, por exemplo, né? Então esse aqui é menor do que esse. Então estão na ordem.
Depois, o 0,25 ainda é maior do que o 0,2222, pelo mesmo motivo que eu disse para você. E por último tem o desgarrado lá na frente, né? Que é esse 4,23, que está lá na frente, é o maior de todos, está lá na frente na reta real, porque ele vai ser o resultado da multiplicação de 3 pela raiz de 2, que é aproximadamente 1,41, considerando duas casas decimais. Beleza? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenha servido para alguma coisa. Se gostou, dê um joinha aí para nós, tá? Recomende para os seus colegas e pode continuar mandando questões para nós, que nós vamos tentar resolver da melhor forma possível. Estamos aprendendo junto com vocês aqui, beleza? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e tchau!